Olá, seja bem-vindo ao nosso 8º dia do jejum, 21 dias para liberar a fé. Então, estamos completando 8 dias de jejum. Você é um vencedor, aleluia! E nós estamos juntos estudando, e ministrando e ouvindo a palavra que está aqui no livro Eu Criei, por isso falei. Daí o nosso jejum ser 21 dias para liberar a fé, Eu Criei, por isso falei. Se você ainda não tem o livro, você pode adquirir pela Amazon ou você pode ligar aqui em Goiânia no 062-3251-0505 e eles vão encaminhar você para a pessoa certa. É só uma secretária que vai te atender, ele vai te encaminhar para a pessoa certa. Muitos irmãos têm testemunhado a bênção que tem sido o livro. Eu não sou escritor, na verdade. O que nós fazemos é apenas publicar os esboços daquilo que nós mesmos pregamos toda semana. E o que estamos fazendo nesse jejum é apenas ruminar a palavra, porque cada uma dessas ministrações já foi pregada. Então, essas ministrações foram pregadas em reuniões aqui na Videira, em Goiânia. Se você nos acompanha pelas redes sociais, você também deve ter assistido, já deve ter visto essas ministrações. E aí você fala, mas não tinha que ser algo diferente? Não, nós somos animais limpos, diz a palavra de Deus, nós somos ovelhas. No Velho Testamento diz que somente os animais limpos serviam para o povo de Deus. Então nós somos animais limpos, só eles são aceitáveis diante de Deus. E quais eram as características do animal limpo? O animal limpo, a principal característica é que ele ruminava. E o que significa ruminar? Significa que esses animais ruminantes, eles digerem a comida mais de uma vez. O estômago deles tem várias cavidades, de maneira que eles comem, aí a comida volta, eles mastigam de novo e fazem isso 3 vezes normalmente. Então, isso é ruminar. Por que isso é feito? Para poder absorver todo o nutriente daquela comida. Então, como ovelhas, como ruminantes, animais limpos que somos, nós ruminamos a palavra, ok? Então, nós comemos e tornamos a comer e depois nós pegamos os nutrientes e pegamos novamente. É assim que nós somos instruídos e alimentados com a palavra de Deus. Amém? Hoje, nós estamos no nosso 8º dia. E será que ainda preciso de dizer para você o nosso site, onde você pode se inscrever para o jejum? Eu penso que a maioria das pessoas que queriam participar do jejum já estão participando. Mas, como ontem foi domingo, então é bem possível que muitas pessoas ontem participaram da reunião e ontem ficaram sabendo do jejum. E aí disseram, não, amanhã eu também quero participar. Pastor, será que eu posso participar, começar agora, no 8º dia? Então, o número 8 é um número na Bíblia que significa um novo começo, um recomeço. Você tem todo direito de fazer a partir de agora. Evidentemente, não vai ser 21 dias junto conosco, vão ser 14 dias, mas 14 dias já é uma grande bênção. Então, se você quer hoje começar o jejum, fazer por 14 dias, também se inscreva lá no nosso site, que é jejum21dias.com.br. Vou falar novamente, jejum21dias.com.br, ok? E você, entrando lá, você vai clicar no link, com 3 cliques você já vai estar inscrito. Se inscrevendo, você vai começar a receber as nossas notificações, suprimentos, recursos, vídeos, encorajamentos a partir de hoje. Você não vai ter acesso ao que já foi enviado na semana passada, mas pode ser que a gente envie novamente, justamente para você ter acesso. E uma das coisas que já foi enviado é esse livreto do jejum, tá bom? Se você mora em Goiânia, você pode pegar num dos prédios da Videira. Se você não mora em Goiânia, você pode receber pelo nosso site ou você pode também pelas redes sociais. Você pode entrar no Instagram, no meu perfil, Aloysio A. Silva, no Instagram. Todos os dias eu posto a confissão do dia. Você pode fazer também a confissão pelo celular. Aleluia! Isso é tremendo. Nós temos tido dias maravilhosos. E, se você também não tem nos acompanhado, nós temos feito também uma live todos os dias ao meio-dia. Essa é uma live mais curta. A minha ideia é que ela não passe de 15 minutos. Nem sempre estou conseguindo, mas essa é a ideia. É somente para compartilhar testemunhos do jejum. E eu creio que a partir dessa semana os testemunhos vão aumentar tremendamente. E a gente vai ter que selecionar, não vai dar para ler todos. Então mande
o seu testemunho, mande pelo WhatsApp ou então mande no direct, né? Você entra no meu perfil do Instagram, Aloysio A. Silva, clica lá naquele aviãozinho e manda o seu testemunho e nós vamos compartilhá-lo. Se para você tem sido uma bênção, tenho certeza vai ser bênção para muito mais gente. Amém? E todos os dias também estamos fazendo uma live. Tem dias que é 21 horas, tem dia que é 22 horas. Você fique atento, você vai ser notificado, né, pelo nosso grupo de WhatsApp. Todos os dias temos um convidado que a gente tem conversado em função desse jejum de 21 dias. Nós queremos ser bênção para os irmãos de todas as maneiras. Esse jejum está sendo uma grande bênção na minha vida. Espero que esteja sendo na sua também. Olha, há muito tempo eu não ficava tão empolgado com o jejum. E eu estou muito surpreso com isso, porque nós não estamos tendo reuniões normais. Em função, obviamente, do isolamento social, não podemos ter reuniões no prédio. Então, praticamente tudo está acontecendo online. Mas é impressionante, mesmo online, eu estou sentindo muita unção, muita graça, muito favor de Deus. E eu sei que tudo isso é por causa de você. Deus quer te alcançar, Deus quer te abençoar. O favor se estende a você. Então, nesse tempo de jejum, creia, você é amado, você é favorecido e você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia! Vamos então agora confessar a palavra, como nós fazemos todos os dias. Então, pega aí no 8º dia, 1 João capítulo 5, verso 4. Espero que você tenha feito isso durante o dia. Talvez você até memorizou o versículo já. Mas a gente vai ler esse mesmo. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos lá, mais uma vez? Agora você vai ler junto comigo, em voz alta. Vamos lá? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que o nosso jejum é 21 dias para liberar a fé. Deus tem para você uma vida de vitória, uma vida abundante de vitória na presença dele. Como eu já ensinei para você aqui nos outros dias, eu vou repetir aqui, você pode também simplesmente orar o que está escrito. É muito simples, você nem precisa de seguir a confissão que foi feita aqui. Então, por exemplo, olha o que diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus, você vai dizer: eu sou nascido de Deus, eu sou filho de Deus, eu fui gerado por Deus, eu tenho a sua natureza. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu venço o mundo, eu tenho vitória sobre o mundo, eu ando em vitória sobre as concupiscências do mundo. Amém? E esta é a vitória, você repete, essa é a vitória que vence o mundo. Tem uma vitória que vence o mundo e essa vitória é a minha fé é fortalecida, eu sou cheio da fé do Senhor, o Senhor é o autor e consumador da minha fé, o Evangelho é o poder de Deus de fé em fé, e nessa fé eu venço o mundo, porque eu sou filho de Deus. Entende? Você vai pegando o versículo e você mesmo vai confessando. Confessando o quê? Aquilo que é meramente uma palavra positiva? Não, não é confissão positiva, filho. É confissão da palavra de Deus. E quando você faz isso em voz alta, não pode ser em silêncio. Lembra? 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. É preciso liberar a palavra. Como é que você é salvo? Você é salvo crendo com o coração e confessando com a boca. Tem que crer e falar. Como é que você é cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que você é cheio do Espírito? Falando. Então você é cheio falando, você é salvo falando, a sua fé é liberada falando. Mas você ganha fé ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Então você está me ouvindo, mas só me ouvir não resolve, você tem também que falar. Vamos fazer a confissão de hoje, então? Onde você está? Estende a sua mão direita para o céu, declara comigo, diga: eu sou nascido de Deus. O mundo não tem lugar no meu coração. Diga: pela fé, no amor de Cristo, eu venço o mundo. Por isso, mesmo diante das tribulações e tentações deste mundo, diga: eu tenho paz com Deus. Repita isso: eu tenho paz com Deus. O Senhor já venceu o mundo e Ele é a minha vitória.
Eu creio que já sou mais que vencedor. Diga, a minha fé é a vitória que vence o mundo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, de fato, é poderosa. Muitas pessoas me mandam testemunhos e elas fazem questão de escrever logo no início, dizendo, pastor, eu sei que pode parecer algo simples, trivial, as pessoas podem nem atribuir valor. Preste atenção, tudo que é importante para você é importante para o seu Pai. O Senhor dá a importância que você dá. Se para você isso aqui não é importante, Deus também não vai atribuir importância. Mas se isso para você tem valor, Deus vai valorizar por causa de você, porque você é filho. Aquele que criou o universo, que sustenta planetas, galáxias na palma da sua mão, como é que ele pode atribuir valor a R$1.000, R$2.000? Para ele não significa nada, mas o valor que ele atribui não é baseado nele mesmo, mas é baseado em mim e em você. Então, se para você hoje ter um aumento de R$1.000 é importante, para ele é importante também. Então, eu me lembro, você sabe, eu tenho 2 filhas, e eu tive que aprender quando elas nasceram. O que meninas gostam, o que meninas esperam, não é? Então, cada vez que eu viajava, que eu ia comprar algo no aeroporto, eu ficava pensando o que meninas gostam, o que elas atribuem valor, entende? Porque como homem, às vezes eu não dou muito valor num prendedor de cabelo, não dou muito valor numa sandália de plástico, para mim essas coisas não têm muito sentido, mas para elas tem, entende? Então eu como pai mudei a minha disposição por causa delas, entende? Deus é amor, Ele ama você e você é filho. Presta atenção, você não é filho como uma mera ilustração, não, é realidade. Você foi gerado pela palavra e pelo Espírito. A palavra é a semente de Deus que entrou em você. O Espírito e a palavra, quando se uniram dentro do seu coração, produziram nova vida. E você nasceu de novo. Por isso que o versículo que nós lemos hoje é muito importante. O que é nascido de Deus é filho de Deus. Vence, é vencedor. É mais que vencedor. Amém? Então coloca o seu alvo diante de Deus. Não importa se ele parece simples ou trivial. É importante para você? Deus vai fazer na sua vida. Pega o seu alvo agora, os alvos você tem que colocar diante de Deus. E eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que você está na sua casa, você deve estar encostado no seu sofá, na sua cadeira, mas nesse momento coloque-se de pé. Você vai orar, eu vou orar junto. E o Senhor vai fazer milagre na sua vida nesses dias. Pai, eu oro nessa hora. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, que o teu poder venha envolvendo os teus filhos nessa hora. Pai, eu oro por aqueles que estão abatidos. Ó Deus, que mesmo depois de uma semana de jejum, ó Deus, ainda estão abatidos, desanimados, ó Deus, com medo, ansiosos, ó Deus, pensando nas necessidades e nos problemas. Pai, abre-lhes os olhos hoje, que eles possam entender o milagre da multiplicação dos pães. Ó Deus, para que toda dureza seja removida do coração. Pai Santo, que eles vejam o teu cuidado. O Senhor é quem vai à frente, o Senhor é quem dá a provisão. Pai, livra-os nessa hora de toda ansiedade, toda angústia, todo desânimo e todo medo. Em nome de Jesus, que esse jejum seja um liberar, um tempo novo. Pai Santo, eu oro por revelação. Ó Deus, tudo é resultado da revelação, de ter os olhos abertos. Abre os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, para que possamos ver que mais numerosos são aqueles que pelejam por nós do que aqueles que vêm contra nós, para que vejamos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Abre-nos os olhos, ó Senhor, queremos olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, queremos ter a nossa visão alargada, queremos contar estrelas. Ó Deus,
Deus, queremos, ó Deus, apropriar da herança que o Senhor tem. Abre os olhos dos teus filhos, ó Deus, dá espírito de revelação, de sabedoria, Pai, que cada um possa entender a graça, o favor imerecido, a justiça que procede da fé. Ó Deus, que tudo isso é a base, ó Deus, que nos permite ter ousadia para pedir coisas grandes diante de Ti. Pai, nessa hora, ó Deus, àqueles que estão desempregados, ó Deus, abre portas. Tu tens as chaves de Davi, abre uma porta nova diante deles nesse dia, ó Deus. Pai, aqueles que estão enfermos, que estão no isolamento, ó Deus bendito, envia a Tua palavra de cura e sara-os, ó Deus. Deus Santo, levanta-os, ó Senhor, do leito da enfermidade, pelo Teu poder nessa hora, em um nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa hora, segundo o Teu poder, por aqueles que estão orando por restauração de casamento. Pai, eu oro por aquela moça, aquele rapaz, que também está orando porque quer se casar, porque tem sentido solidão, porque quer um companheiro. Ó Deus, o Senhor mesmo viu que não é bom que um homem esteja só. Então, ó Deus, nessa hora, ó Deus, olha para a angústia, olha para a tristeza, olha para o abatimento no olhar de cada um deles, ó Senhor, e completa a alegria dos Teus filhos. Pai Santo, que o Senhor possa trazer a pessoa certa nesses dias, para que a alegria de cada um seja completa na Tua presença, ó Senhor. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Tem que parar? Por mim, a gente continuaria orando. É maravilhoso quando a gente ora e a gente sente o testificar do céu, o sorriso do céu, a aprovação de Deus. Amém? Hoje eu quero compartilhar algo com você que é um dos eventos mais impressionantes da palavra de Deus. Eu diria mesmo que é extraordinário. É coisa que você vai ver em história de super-herói, ok? Na palavra de Deus, as histórias contidas são extraordinárias, são maravilhosas mesmo. Pastor, que história é essa? É o dia em que apenas um homem, com seu escudeiro, resolveu enfrentar um exército de 30 mil soldados. Parece brincadeira, né? Um homem, junto com o seu escudeiro, os dois, somente os dois, sozinhos, resolveram encarar um exército de 30 mil soldados. Por que isso está registrado na palavra de Deus? Para que você saiba que não importa o desafio ou a dificuldade, o que importa é quem está com você. Então, eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas não se compara ao desafio que esses dois homens tiveram contra outros 30 mil. Mas você sabe, esse é o Deus que nós servimos. Quando os seus olhos se abrem e você tem revelação, sua perspectiva amplia, seu entendimento vem à luz, você entende que serve a um Deus grandioso, um Deus dos impossíveis, entendeu? Por isso que as batalhas e as vitórias de Deus se manifestam em nós. Nós somos os improváveis, 2 contra 30 mil, por favor, quem apostaria neles? Não é verdade? Mas é porque quem está do seu lado faz de você maioria. Maioria. A história que eu estou me referindo é a história de Jonatas e o seu escudeiro. Jonatas e o seu escudeiro. Pastor, quem é Jonatas? Eu não estou muito familiarizado com a Bíblia. Então, Jonatas é um dos personagens bíblicos mais bonitos, mais fascinantes. Ele era filho de um rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Ele era filho de Saul. Filho de Saul. E a Bíblia fala que nos dias de Saul e Jonatas, a palavra do Senhor nos mostra que não tinha ferreiros em Israel, porque os filisteus temiam que o povo fizesse espadas, e o povo estava debaixo do ataque e da opressão dos filisteus. Vamos ler isso na palavra de Deus? 1 Samuel, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 19. Diz assim: Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada, nem lança. Então, preste atenção, o inimigo quer impedir que haja espada. Esse é o alvo final, não pode ter espada. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para molar relha do seu arado, sua enxada e seu machado e sua foice. Verso 22, sucedeu que, no dia da peleja,
No dia da peleja é o dia da batalha, é o dia da guerra, ok? O dia do confronto. No dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e Jonatas, seu filho. Presta atenção. De todos os homens que estavam com Saul, naquela altura em torno de 600 homens, ninguém tinha espada. Eles saíram para a guerra, mas ninguém tinha espada. Os únicos que tinham espada eram o rei, Saul, e o seu filho, Jonatas. Eu estou te contando o contexto em que o milagre vai acontecer. Ainda não cheguei no milagre. Daqui a pouco eu vou entrar nele. A Bíblia fala, então, que esse era o contexto que Jonatas estava vivendo. Isso nos mostra a palavra de Deus. Agora, essas coisas todas estão escritas para nossa edificação. Nada disso é por acaso. O que isso nos mostra? Os filisteus são um símbolo do inimigo. E o inimigo teme quando você usa a espada da palavra de Deus contra ele. Efésios 6,17 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está me entendendo? Então a palavra de Deus é uma espada. Ela tem poder de cortar, de destruir toda a cadeia do inimigo na sua vida e ao redor de você. Então, saber usar a espada é absolutamente vital. A Bíblia fala, quando o Senhor Jesus foi tentado, lembra? Lá em Mateus capítulo 4, ele nos deu o padrão de como responder aos ataques do maligno. O que o diabo falou? O diabo chegou para ele e falou, transforme essas pedras em pães. O que ele respondeu? Está escrito. Depois, o diabo voltou e falou, pula do pináculo do templo. O que ele respondeu? O Senhor disse, está escrito. Eu estou frisando para você que, para todos os ataques do diabo, a resposta do Senhor foi a mesma, está escrito. Por que eu estou frisando isso para você? Porque o está escrito é a palavra de Deus. Eu estou usando aqui o iPad porque agora a nossa Bíblia é eletrônica, mas a palavra permanece a mesma. Ela é liberada na sua boca, mas é a palavra que está escrita. Não é a palavra que você sentiu, ouviu. Ah, eu senti que Deus falou comigo hoje. Ah, no ano passado Deus falou comigo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai pelejar contra o diabo baseado nesse aspecto subjetivo da palavra. Entende? Quando o inimigo vinha a Jesus, ele não falou, eu estou sentindo mesmo. Você sabe, pouco antes, Jesus estava lá no Rio Jordão sendo batizado. E a Bíblia fala que o céu se abriu. E Deus Pai falou com ele. Lembra? O que Deus falou com ele? Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Deus falou que era filho. Aí o diabo agora vem para atacá-lo. Entende? E aí o diabo fala o quê? Se você é mesmo filho, será que você é filho? Se você é mesmo filho, transforma essas pedras em pães. Veja, o Senhor poderia ter respondido para o diabo, o que é isso? Deus falou comigo agora ali no Rio Jordão, eu sou filho. Entendeu? Ele poderia ter lançado mão daquela experiência. Não, mas o Senhor pegou a palavra escrita. Naquela época, nos dias de Jesus, a palavra escrita era só o Velho Testamento. Ele foi então e pegou o Velho Testamento e falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, está escrito, entendeu? Eu sei que muitos irmãos gostam de dizer o tempo inteiro, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, eu não duvido disso, mas o Senhor Jesus usou contra o diabo a palavra escrita. Então você precisa de memorizar a palavra escrita, ela é que é arma. Então, por que nós fazemos questão? Todo jejum tem confissão, nós frequentemente fazemos confissões, nos nossos cultos temos confissões, por quê? Porque a palavra é que é arma. Para nós, isso é algo prático. Não é uma sugestão interessante, é um princípio espiritual, está me entendendo? Em todo o tempo que o Senhor pelejou contra o inimigo, ele só usou a palavra escrita. É isso que você tem que fazer também. Amém? Então, se o inimigo, se um demônio começa a lançar na sua mente pensamentos de medo, o que você deve fazer? Você deve dizer, está escrito, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito.
Se o diabo vier tentar produzir um sintoma de doença no seu corpo, o que você deve fazer? Falar de algum sentimento? Não. Fala, está escrito, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Entende? Está escrito. Então, a espada é a palavra escrita, mas na sua boca. Não pode estar no papel. No papel não tem poder, mas ela tem poder na sua boca, porque quando você fala, libera fé. Entendeu? Agora, um outro princípio que você vê aqui no texto, o verso 22, diz que no dia da peleja, em Israel, só 2 tinham espada. Isso simboliza uma situação na igreja em que somente o pastor tem a espada, os membros não têm. Entende? Isso é muito ruim. Imagina o povo, o exército, né, aquele pelotão que estava com Saul, eram de 600 homens nesse momento. Ninguém tinha espada. Como é que eles iam para a guerra? Pastor, me fala, como é que eles iam para a guerra? Com porretes? Com foice? Com machado? Como é que eles pelejavam? Então, um exército assim não tem muita chance no dia da guerra. Por quê? Só 2 tinham espada. Muito ruim quando numa igreja local só o pastor conhece a espada. Só o pastor usa a espada. Entendeu? É por isso que nos dias de Saul, a nação estava debaixo de opressão do inimigo, dos filisteus. E como é que eles mantinham a opressão? Eles impediam que fizessem espada. Essa é a única razão para toda a opressão do maligno. Ele impede você de usar a espada. Porque a resposta para todo o ataque do diabo está na espada. O que é a espada? A palavra de Deus. Está me entendendo? Então, o inimigo não teme quando a gente fica ensinando autoajuda. O inimigo não teme quando você ensina 7 passos daquilo, 7 passos para aquilo outro, coisas que você deve fazer. Mas ele teme quando o povo todo é treinado para usar a espada. Ah, minha oração, meu encargo, Deus sabe disso, é ensinar para você a palavra. Eu não venho aqui para ensinar para você coisas lá de fora. Eu não venho te ensinar psicologia, não venho te ensinar aqui algum ensinamento de coach. Não venho te ensinar autoajuda. Pastor, essas coisas são úteis? Podem ser, mas aqui não é o lugar delas. Aqui é o lugar da palavra de Deus. Você já percebeu que eu te ensino só palavra de Deus? E eu estou estimulando você a ter a palavra na sua boca. Todo o tempo tem a palavra na sua boca. Porque vai liberar fé, entende? É isso que o diabo teme. Por isso que esse jejum é tão poderoso. Porque o inferno fica assustado, porque cadeias são quebradas. Opressões que demoravam, já estavam acontecendo há muito tempo, agora vai cessar, vai acabar, porque alguém vai abrir a boca e vai usar a espada, vai usar a palavra. Oh, Deus! Então, nesse tempo de Saul, o povo estava vivendo debaixo da opressão. Saul era rei de Israel. Agora, Saul não era mais um homem que movia na unção. Do ponto de vista natural, ele se destacava, diz a Bíblia. Dos ombros para cima, não tinha ninguém como Saul. Mas nessa altura, já não era mais um homem de fé. Entendeu? Ele até lançava mão do sacerdócio, da estola sacerdotal, mas aquilo tudo era uma forma de religião. É como se fossem amuletos religiosos. Ele não tinha a fé dinâmica. A fé dinâmica num Deus vivo, que age. Entende? Isso é muito comum hoje em dia. Muitos líderes se tornaram assim também. Perderam a fé dinâmica. Não tem mais a palavra da fé para dizer. Ele tem muitos métodos, ele tem muitos passos para contar para as pessoas, mas não tem a fé para liberar. Mas Jonatas era diferente. Ele andava com Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles que têm fé. A fé é aquilo que atrai a atenção de Deus, está me entendendo? Você pode estar num auditório com milhares de pessoas, entendeu? Os olhos de Deus passam, mas quando os passam sobre alguém que tem fé, a atenção de Deus, entendeu? Foca nele, firma nele. A fé é que atrai a atenção de Deus. Eu sei que você pensa que é o choro. Olha, Deus se compadece, mas o que atrai a atenção de Deus é a fé. Eu sei que você pensa que é o sofrimento. Deus se compadece, mas o que vai produzir milagre e mover de Deus é a fé. Então não fique dependendo de choro ou de sofrimento, de esperar que em algum momento alguém veja. Não. Apenas se levante em fé. É a
fé que move o céu, a fé é a moeda do céu. Homens de Deus são homens de fé e eles se levantam. Então, são esses que experimentam bênção, são esses que têm um testemunho para contar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas hoje eu quero contar a história para você de Jonatas e de como Deus o usou. Preste atenção, isso é algo tão poderoso, porque quando você tem fé, você faz coisas aparentemente loucas, aparentemente insensatas, absurdas, mas é porque você sabe algo que os outros não sabem, você vê algo que os outros não veem, os seus olhos espirituais estão abertos, por isso você pode liberar fé para enfrentar o inimigo. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, inicialmente, olha o que diz. Sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não contou para o seu pai. Daqui a pouco eu explico por quê. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia o que Jonatas tinha feito. Nem o pai sabia, nem o povo sabia. Entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aleluia! Então, presta atenção. A primeira coisa que o texto diz é que Jonatas não contou nada para o seu pai do que ele estava para fazer. Por quê? Se ele tivesse dito para seu pai não movia em fé. Seu pai, infelizmente, não tinha mais a unção fluindo nele. Então, se ele tivesse falado para o seu pai ia dizer, mas de jeito nenhum. Você não vai atacar o inimigo assim, só você e o seu escudeiro. Pastor, com base em que você diz isso? Bom, você sabe, eu já li a Bíblia, então eu posso contar para você que tem uma outra história que eu já li. É a história do dia em que Davi lutou contra Golias. Qual que é a primeira coisa que Saul falou para Davi? Não, você não vai lutar. Ele é um guerreiro experiente, você é muito menino, você é muito novo, você não tem condição de vencer esse cara. Então, o que Saul tinha? Só a visão natural. A visão dele era sensata aos olhos naturais? Sim, Davi talvez tivesse 16, 17 anos de idade, vai enfrentar um cara já adulto e ainda por cima um gigante. Então não parece muito sensato dizer, você não parece ser o guerreiro apropriado, não é verdade? Então, as pessoas que são naturais, elas sempre apelam para o bom senso, mas a fé tem um elemento de loucura de Deus no meio. Oh Deus, que o Senhor nos ajude. E a Bíblia fala então, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 5, que o exército dos filisteus era mais de 30.000 carros e cavaleiros, entendeu? Mas o grupo de Saul, o verso 2 diz que era de 600 homens. Então, 600 contra 30.000 já é uma coisa miraculosa. Mas 2 contra 30.000, aí eu não sei que palavra eu uso mais, né? Eu não sei que palavra que eu uso, mas o mais impressionante é que Jonatas e o seu escudeiro não tinham medo. Não se assustaram, mas resolveram encarar. Você vê que Jonatas, ele chama os filisteus de incircuncisos, no verso 6, não é assim? Depois, Jonatas disse ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Eu sei que você fica pensando que isso é um tipo assim de palavrão, né? Que ele está xingando os filisteus. Não, não é. Isso aqui é linguagem de aliança, amigo. Jonatas sabia com quem ele tinha aliança. Você sabe com quem você tem aliança? Você sabe o que significa estar debaixo da nova aliança? Você sabe quais compromissos Deus tem com você nessa nova aliança? Então, o que Jonatas estava dizendo é o seguinte, esse que está vindo, ou esses que estão lá, são incircuncisos. Quem é incircunciso está fora da aliança. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Qual que era o sinal da aliança de Deus com Abraão? Circuncisão.
Entendeu? Então, João estava dizendo, esse pessoal está fora da aliança. Eles não têm direito da bênção de Deus. Nós não. Nós estamos na aliança. Nós sabemos que no Novo Testamento a verdadeira circuncisão é do coração. Entendeu? Nós sabemos que nós já temos essa realidade. Deus tirou o coração de pedra. Nós temos agora uma nova natureza. E aí o que Jonatas diz? Deus não está com ele, mas Deus é conosco. Por quê? Nós somos o povo de Deus. Está me entendendo? Eles são incircuncisos, Deus não tem compromisso com eles, mas Deus tem conosco. Eu sei que tem pastores que ensinam que não tem vantagem nenhuma você ser filho de Deus, não tem vantagem nenhuma você estar na casa de Deus, que Deus é justo e vai tratar todos igualmente. Não, se Deus tratar todos igualmente é porque Ele não é justo. Deus é um Deus de aliança. Então, há um tratamento diferente para quem está debaixo da aliança. Quem está debaixo da aliança, ele tem sim compromissos de Deus com ele, que ele pode se firmar e dizer, Deus vai cumprir, porque ele é fiel. A aliança é como um documento. Amém? Não tem a mentalidade do povo do mundo, você não está abandonado, você é povo de Deus. Agora, a Bíblia fala, lá no capítulo 13, no verso 6, que o povo de Israel estava em buracos. Volta lá, por favor. 13, verso 6. Olha o que diz. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, lugar de mortos, e pelas cisternas. Não é pelas fontes, é pelas cisternas. Então veja, quando você não entende, quando você não compreende a aliança que você está envolvido, esse é o lugar que você vive. Cavernas, buracos, túmulos. Vive só no aperto de alma, no aperto do coração, achando que está sozinho, que Deus não vai atender o seu clamor, que você está só, é você sozinho o seu problema e você vai ter que se virar. Não, você não está só. O Senhor é contigo. Esse é o nome dele. É Emanuel, Deus conosco, Deus com você. Esse é o nome dele. Ele está sempre com você. A Bíblia fala que quando o inimigo vai zombar de Jonatas, a gente vai ler agora mesmo, né? Eles falam isso. Agora resolveram sair do buraco, né? Das covas, das cavernas. Mas Jonatas, não. Ele sabia da aliança. Ele usava a linguagem da aliança. Amém? Você sabe, todas as vezes que a palavra de Deus for te ensinar algo, não sei se você está com a sua Bíblia aí aberta, volta lá para 14:6, 1 Samuel 14:6. Eu não sei se você sabe disso, mas todas as vezes que a palavra de Deus coloca Senhor com todas as letras maiúsculas, está vendo? Todas as letras maiúsculas. No original não é Senhor. Essa é uma palavra que foi colocada em português, mas no original é o nome de Deus. Só que o nome de Deus é o impronunciável. Transliterando, são 4 letras, YHWH. YHWH. Ninguém sabe como se pronuncia. Alguns dizem Jeová, outros Javé, outros Yavé, outros Yahweh, outros Yehovah. Quer dizer, há muitas pronúncias que as pessoas falam. Okay? A pronúncia não é importante. É você saber que há um nome e esse nome significa eu sou. Por isso o Senhor Jesus, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para jogar nele. Por quê? Ele usou o nome de Deus. Entendeu? Usou o nome de Deus. Então, todas as vezes que aparece letra maiúscula, é o nome de Deus. Agora, esse nome de Deus, Jeová, vou falar Jeová, que é o mais fácil você entender. Ele é sempre usado com relação à sua aliança. Então, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, por exemplo, você vai ler lá, por exemplo, dizendo assim, no princípio criou Deus. Põe lá, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus. Presta atenção. Essa palavra Deus aqui no original não é YHWH, não é Jeová. Essa palavra aqui é Elohim. Elohim significa o Deus Criador. Entendeu? Deus Criador. Agora, uma coisa interessante. Como Deus Criador, Deus se relaciona com toda a sua criação. Com todos. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Aí chega no capítulo 2, vai para 2 verso 1. Olha como muda a linguagem. Diz assim, esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus... Olha que interessante aqui.
Aqui você tem os dois. Entendeu? Por que que no capítulo 2 de Gênesis aparece, não é Deus e nem é só Senhor, mas é Senhor Deus. Então você vê que está com tudo maiúsculo, é porque é o nome de Deus, Jeová. Deus aqui é Elohim, então no original é Jeová Elohim. Entendeu? Por quê? Porque agora Deus vai criar o homem. Entendeu? Deus vai criar o homem. Como criador, ele está aqui, ele é Deus. Mas com o homem, o relacionamento é diferente. Entendeu? Com o homem, o Senhor se apresenta como Deus de aliança. Deus tem uma aliança. O Senhor da aliança. É por isso que, vamos voltar lá para 1 Samuel 14, verso 6. Por isso que ele fala para o seu escudeiro, né? Olha o que ele diz. Por acaso o Senhor, olha o que diz, porventura o Senhor tem algum impedimento de livrar com muitos ou com poucos? Quer dizer, para Deus existe alguma dificuldade em livrar. Por quê? Porque não, no final das contas, não é a nossa força que faz, é o poder dele. Entendeu? Agora, Deus pode livrar com muitos ou com poucos, mas normalmente ele escolhe salvar com poucos. Por quê? Porque você e Deus formam a maioria. Né? Vamos continuar lendo? Verso 7. Olha a resposta que o escudeiro dá para Jonatas. Então o seu escudeiro lhe disse, faz tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a sua disposição e a minha disposição. Uau, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. No Velho Testamento, em muitas ocasiões, você tem símbolos e tipos do Espírito Santo. Em muitas ocasiões. Normalmente, quando o Espírito Santo é mostrado, não é sempre, mas normalmente, nem se menciona o nome da pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui para exaltar a Cristo, não para chamar a atenção sobre si mesmo. Entende? O Espírito Santo está aqui para glorificar a Cristo. E nessa situação aqui, o escudeiro de Jonatas, você percebe que ele é muito corajoso? Olha a lealdade, olha a fidelidade. Então, ele não estava lá para resistir Jonatas, para dizer, Jonatas, presta atenção, quem é você, rapaz? Vê se enxerga. Você está lembrando das coisas que você tem aprontado, você tem muita falha. Não. Entendeu? Ele está lá para estimular a fé de Jonatas. Então, por isso que o nome dele nem é mencionado, porque aqui ele está para representar o Espírito Santo. Presta atenção, Saul também é um símbolo. Eu creio que Saul, não é só eu que creio não, tá bom? Isso nem é eu que estou falando, isso já é um ensino de 2000 anos da igreja. Saul simboliza a carne. Entendeu? Saul simboliza a carne, mas o escudeiro aqui nesse momento simboliza o Espírito. A carne sempre vai te desestimular. Não, você não pode, como é que é possível? 2 contra um exército? De jeito nenhum. Eu vou aqui te dar todas as razões pelas quais você não pode fazer um negócio desse. Isso é completa loucura. Isso é a carne. Ela sempre te desestimula, sempre tira a sua fé. Mas o que o Espírito fala para você? Eu estou aqui contigo. Para onde seu coração inclinar em fé, eu vou junto com você. Eu não vou te deixar. Eu estou com você todos os dias. Eu vou te dar poder. Algo vai acontecer. Se você for olhar no texto, a gente vai ler agora. Se você for olhar no texto, você vai ver que Jonatas não matou nenhum soldado. O seu escudeiro matou todos. O seu escudeiro foi quem fez a obra. Entendeu? Jonatas estava junto. Eu sei que você pensa que Jonatas é o personagem principal, mas o escudeiro é que faz. Você sabe, um dos nomes do Espírito Santo é isso, ele é consolador, ele coopera conosco, ele é ajudador, entende? Ajudador. Não é maravilhoso isso? Você tem um Deus que te ajuda. Isso é maravilhoso. Então, eu quero que você tenha isso em mente quando a gente lê o texto agora. Vamos continuar lendo, o verso 8 em diante? Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, para aí, até que cheguemos até vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Se, porém, eles disserem, subam aqui para nós, então subiremos, porque o Senhor nos entregou nas mãos. Este será o sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filhos. Entendeu o sinal que Jonatas falou para o seu escudeiro?
Então vamos lá. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram-lhe estes: eis que os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Lembra que eu falei que eles estavam nos buracos, nas cavernas? Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: sobe para cá, vamos dar uma lição em vocês. Lembra o sinal que Jonatas tinha pedido? Se eles disseram: sobem para cá, nós vamos subir mesmo, porque o Senhor nos entregou. Disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor O Senhor... Ai, meu Deus, onde é que eu parei aqui? Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Vamos parar por aqui? Não, vou terminar de ler. Eu já vou ler de uma vez com você. Verso 16. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Que coisa impressionante está acontecendo aqui, não é verdade? Presta atenção. A atitude dos filisteus foi de autoconfiança. Afinal de contas, eles eram 30 mil. Do outro lado só tinha Jonatas e o seu escudeiro. Entendeu? Agora, olha as palavras de Jonatas. Sobe atrás de mim, porque o Senhor já entregou. O Senhor já entregou. Lembra, a fé sempre é no passado. O Senhor já fez, já é nosso. Entendeu? Agora veja, o Senhor já entregou para quem? Olha, vamos ler de novo o verso 12. Olha o que diz. Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Entregou nas mãos de Israel. Então, a fé é individual. Mas Jonatas estava consciente que a bênção era sobre toda a nação. Ele não disse: sobe atrás de mim porque o Senhor já entregou nas minhas mãos. Não. Ele entendia que, mesmo sendo uma batalha dele, a vitória era da nação inteira. Preste atenção, toda bênção, toda unção, todo milagre, toda revelação, toda palavra, qualquer coisa que nos é dado, é para servir o corpo, é para servir a nação, para servir a igreja. A nossa nação não é o Brasil, preste atenção. Nossa nação é a igreja, os peregrinos que estão aqui de passagem. No final, todo mundo é abençoado, mas às vezes é por causa de um ou dois. Amém? Agora, olha a maneira como Deus deu vitória para Jonatas. Tudo para envergonhar o inimigo. Deus, às vezes, faz as coisas com enorme senso de humor. Entendeu? O texto não diz com clareza, mas muitos mestres acreditam que isso aqui foi semelhante àquela brincadeira que se fazia, que às vezes crianças fazem, né? Então, fica um na frente e fica o outro atrás aqui de 4. E o da frente, então, empurra, para que eu, no caso, possa tropeçar no que está atrás e cair no chão. Então, muitos acreditam que foi algo parecido com isso que aconteceu aqui. Se foi isso, então, realmente foi a maneira de Deus zombar do inimigo. E a Bíblia fala, então, que de forma direta caíram 20 filisteus. Observa que quem matou os filisteus foi o escudeiro de Jonatas. Jonatas estava de 4, eles tropeçavam em Jonatas e o escudeiro os matava. Entendeu? Mas o maior milagre nem foi esse. Foi o que aconteceu no verso 15. Né? Houve grande espanto no arraial, entendeu? No meio da guarnição, entendeu? E os saqueadores tremeram, a terra tremeu, teve um terremoto. Quando 2 homens cheios do espírito de fé resolvem se levantar, olha o que acontece, teve um terremoto. Então, veja, não foi Jonatas e o seu escudeiro que atacaram os 30 mil, só atacaram 20, mas quando aqueles 20 caíram, o exército inteiro tremeu, houve grande espanto, a terra tremeu, tudo passou a ser um terror, eles ficaram aterrorizados, a Bíblia começaram a matar uns aos outros, tudo por causa da fé de 2 homens, que se levantaram contra um exército inteiro, mas esse exército agora estava baratinado e desbaratado. Isso nos lembra o quê? Nos lembra a vitória do Senhor na cruz, quando o Senhor disse que estava consumado, a terra tremeu também. Teve trevas na terra, tudo se tornou um terror, mas naquele momento o inimigo ficou sabendo que ele estava derrotado.
E o terror veio sobre todo o inferno. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Bom, o que acontece aqui? Isso Jonatas agora foi usado por Deus. O inimigo agora está baratinado. O que Saul tem que fazer? Saul deveria só perseguir o inimigo e os consumir. Só isso que ele deveria fazer. Mas infelizmente, às vezes, a carne é muito complicada. Né? Em vez de fazer isso, ele fez outra coisa. Vamos ler capítulo 14, verso 45. Olha o que diz. 14:45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. Uma coisa é você fazer algo para Deus. Outra coisa é fazer algo com Deus. Essa é a diferença entre Saul e Jonatas. Saul fazia coisas para Deus. Jonatas fazia com Deus. Quando você faz para Deus, você não está preocupado de saber que se você está fazendo é ou não a vontade dele, é o que você quer fazer. Mas quando você faz as coisas com Deus, você se move pelo Espírito. O Espírito é que te dirige. Entendeu? Você pode fazer coisas para Deus seguindo a sua própria ideia, seu pensamento, seu conceito. Mas quando você se move pelo Espírito de Deus, você segue a sua direção. A Bíblia fala que Saul imediatamente fez um voto, que ninguém ia comer, até que os inimigos fossem desbaratados. Entendeu? Agora veja, no momento em que o exército precisava de estar forte, ele ia ficar fraco. Porque Saul não entendeu o momento que ele está vivendo. Jonatas não tinha ouvido o voto de Saul e ele comeu. A Bíblia fala que ele estava tão cansado que ele viu o mel, ele então pegou com a ponta da lança e levou à boca e comeu o mel e ganhou vigor novamente. Entendeu? Mas aí o povo falou para Saul o que tinha acontecido. Agora veja bem, o inimigo já estava derrotado. Saul só tinha que perseguir e matar o inimigo. Mas em vez disso, o que ele faz? Ele resolve saber quem pecou. Ele fez o voto. Entendeu? E aí lança sortes para ver quem tinha pecado. E, obviamente, ao lançar as sortes, caiu sobre Jonatas. E Saul fala o quê? O que nós lemos aqui agora. Jonatas, você vai morrer. Olha que coisa mais louca. Nunca perca a perspectiva de quem é o seu inimigo. Jonatas e o seu escudeiro é que foram usados para desbaratar o inimigo. Mas Saul, o carnal, quer matar Jonatas. Jonatas é que virou o inimigo. Lembra disso? Quando tiver unção, quando tiver favor, os carnais vão se levantar contra você. Saul viu a confusão no meio do inimigo, no meio do arraial dos filisteus, tinha que ter se levantado e perseguido o inimigo. Mas em vez de perseguir o inimigo, ele estava tentando matar Jonatas. Que coisa terrível. Por que ele fez esse voto? Porque a mente carnal, ela é legalista, entendeu? Ela quer fazer algo para merecer a bênção. Então ele cria regras, às vezes, para si mesmo. Cria regra para si mesmo. Então, muitas pessoas carnais são cheias de superstições, têm uma mente confusa. Mas quem teve vitória foi Jonatas. Presta atenção, é exatamente isso que Deus tem para você hoje. Não tenha medo das ameaças do inimigo. Deus vai te conceder vitória grande nesses dias. Chegou o tempo da bênção sobre você e sobre a sua casa. Amém? Se tem surgido no seu coração uma ousadia, sabe? Aquela coisa de eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou crescer. Siga junto com o Espírito, o Senhor vai te honrar. Mas lembra de usar a espada contra toda a opressão do diabo. Lembra quem é o seu inimigo, filho. Não siga pelo caminho de Saul. Amém? Que o Senhor te dê a coragem, a ousadia e a fé de Jonatas nesse dia, em nome de Jesus. Vamos participar da mesa do Senhor, nesse mesmo espírito de fé? Todos os dias, nós fazemos aqui um desafio. Então, hoje não é diferente. Antes de participar do pão e do cálice, eu quero fazer um desafio para você hoje. Então, eu quero hoje desafiar o seguinte, você vai pegar, ok? Se você tem Instagram. Se você não tem, você pode filmar simplesmente. Mas se você tem, eu quero que você faça uma live dando o seu testemunho do poder do jejum e da palavra de Deus na sua vida. 1 minuto. Não é longo. Divulga nas suas redes sociais.
Está entendendo o que eu estou dizendo? Vai gravar lá no Story. Você vai gravar uma live lá no Story do Instagram, ok? Durante 1 minuto, contando, dando um testemunho do poder do jejum e da palavra de Deus sobre a sua vida nesses dias. Eu sei que muita gente vai ser abençoada. Amém? Pega aí o seu pão, o seu cálice, repita comigo, feche os seus olhos. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga, na cruz, Ele levou minhas doenças, minhas enfermidades, minhas maldições. Hoje, ao comer do pão, eu tenho a bênção, eu tenho a vida. Diga, Ele levou sobre o seu corpo, na cruz, as minhas enfermidades. Hoje, ao comer deste pão, eu tenho saúde, eu tenho vida. Diga, a fé de Deus enche o meu coração. E eu creio, nesses dias, experimentarei poder, graça, glória, vitória sobre os meus inimigos, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga, este cálice é o cálice da nova aliança. Diga, eu creio no Deus da aliança. Diga, a minha linguagem é a linguagem da aliança. Diga, eu ganhei um novo coração. Deus tirou o coração de pedra e me deu um coração de carne. Diga, no meu coração está escrita a sua lei, a sua vontade. Diga, Ele é o meu Deus. Diga, eu sou seu povo. Diga, eu creio que o Senhor já teve misericórdia das minhas iniquidades e do meu pecado, Ele não se lembra. Diga, por causa do sangue da aliança, Deus não vê e nem se lembra do meu pecado. Diga, sou perdoado, justificado pelo sangue da cruz. Diga, por este sangue, eu piso na cabeça do acusador e declaro sobre mim não há mais nenhuma condenação. Em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa live. Só para lembrar você, nesse final, amanhã, ao meio-dia, temos uma live de testemunhos. Mande seu testemunho para nós. E se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever e começar o jejum a partir de hoje. jejum21dias.com.br. Entra lá e se inscreva. Amém? Deus abençoe você e até amanhã.